le mambo, le rate, Solomon. Call upon him. Lord, you are my refuge. Oh Lord, I call on you. You alone at my help, my song, and my stronghold. In time of need, I run to you. Shekeri abrabahan talabahan barabahan talabahan. Siri la 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 manteri bela basara mantara kalaba santa. Puri la basiri la bakara basiri la mantara ba. Ora bala manteri la basan brantaka. Ora la manteri la basiri la bakara la man. Siri la mantara basan para mantara. Ora la bakam para mahantara basikiri la mantara bakara mantara. Ori la basiri la mantara basiri la mantara bakara basantara monte. Be filled with the Holy Spirit. If you've never sang in the Holy Spirit, sing in tongues. Sing right now in the Spirit. Ori la mantere basori la mantakaya. Iri la basiri la man. Iri basoro mantara bakere. My hiding place. Holy is the Lord. Sikriya brava shandara bahantara bahantara bahantara. Ora baba para baba para mahantara bashikriya. Ora mashantara bahantara. We're going to sing this psalm over you. We're going to sing this psalm over you and believe God will set you free. I'm believing God that you will be set free. I believe cancers will be healed. Tumors will disappear. I'm believing God deaf ears will be unstopped. Jesus is about to put in the key, all right, and set you free. And when he opens, no one can shut. And when he shuts, no one can open. Look to the Lord. At all times, I will bless him. His praise will be in my mouth. My soul makes its boast in the Lord. The humble man will hear of it. The afflicted will be glad and join with me to magnify the Lord. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me and delivered me from my fears. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Now listen, those of you who are fearful. The angel of the Lord encamps around those who fear his name to save them and deliver them from harms. The lions roar,
Though lions roar with hunger, we lack for no good thing. No wonder that we praise him with our song. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, he delivered me from my fears. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Oh, his name. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, he delivered me from all my fears. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify. Lift your voice unto the Lord, let all your fears dissipate. Let us exalt his name together forever. I sought the Lord, he heard me, he delivered me from my fears. Let us exalt his name together forever. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Oh, sing his praises, magnify the Lord. Lord Jesus, put in your key, Lord. Open the door of health. Open the door of healing. Open the door, Lord, of life. The door in Jesus' name, from sickness to health, from death to life. Today, in the name of the Lord Jesus Christ, I cancel the sentence of death against you, against your life. In the name of the Lord Jesus Christ, I loosed upon you the breath of God, the breath of life, the healing of Jehovah. In the name of the Lord Jesus Christ, be healed from the crown of your head to the soles of your feet. In Jesus' name, in Jesus' name, in Jesus' name, be free, be healed, be well. Ooh. Bless the Lord our God. Oh, holy is his name. He's the King of kings, he's the Lord of lords, eternal God supreme. Just receive that anointing on your life. Lift your hands, people. Let the anointing set you free. Don't struggle. Just let God have his way. Seria la barabere, seria mandere masaramantuko. Bria la baseria la mantara baseria la mantai.
Be free from your fears in Jesus' name. He loves you. The Lord loves you. And His perfect love casts out fear. My friend, you are not alone. You are not alone in a cave. The Lord is with you. His name, the King of Kings, the Lord of Lords, eternal God is He. Jesus, the Son of David, the root and offspring of David. Open doors, Lord. Open doors of favor, doors of abundance, doors of the faith, doors of utterance, doors of your goodness, Lord. Doors of life and health, doors of many, many good days. Thank you, Lord. In Jesus' name. And all the people. Sabe de algo? Igreja, estamos num tempo profético. Neste ano, o tema do nosso ano é o ano do jubileu. Então eu quero falar para você mais uma vez o tema do ano, antes de falar daquilo que Deus colocou no meu coração, que vai te abençoar. Jubilee. Amém? Lembre-se que o jubileu não é para o mundo. Quando falo de tudo isso que Deus nos mostra, saiba que o mundo vai de mal a pior. As trevas vão cobrir a terra e densas trevas sobre todo o povo. E na semana passada falei sobre Isaías 59, lembra? Vamos ver isso de novo. Verso 20, virá um redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, como diz essa versão, nem da boca da descendência da tua descendência, diz o Senhor desde agora e para todo sempre. E fizemos um contraste quando isso foi citado,
pelo apóstolo Paulo. Paulo citou isso da Septuaginta porque, neste caso, a Septuaginta foi inspirada, ok? A versão grega ou a interpretação grega do Antigo Testamento. Ele disse, assim todo Israel será salvo como está escrito. Ele está citando Isaías 59, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. Mas no verso 21, em Isaías 59, quando diz, meu Espírito está sobre ti, as minhas palavras na tua boca, Paulo disse assim pelo Espírito, e esta será a minha aliança com eles quando eu tirar os seus pecados. Interessante. Amém? É quando Deus tira os seus pecados que o Espírito Santo pode te encher. Você já pensou como você fica limpo quando você se torna justo? Sabia que o Espírito Santo, essa terceira maravilhosa pessoa da Trindade, pode então vir e habitar em você? O que ele não fazia no Antigo Testamento, porque naquela época, até aqueles santos de Deus, os profetas e os sacerdotes, todos eles tinham o Espírito Santo que vinha sobre eles para uma certa função, uma certa missão, como Sansão, certo? Para libertar Israel. O Espírito Santo vinha sobre eles para uma missão, mas terminada a missão, o Espírito Santo ia embora. E ficavam sedentos como qualquer outro homem. Eles ficavam então desesperados pedindo água, ou algo assim. O Espírito Santo vinha e saía, o Espírito Santo vinha e saía. Por isso eu e você não podemos fazer a oração que Davi fez no Salmo 51, quando ele disse para Deus, não retire de mim o teu Espírito Santo. Porque Jesus disse, o Espírito Santo vai habitar em você para sempre. Então temos algo que eles não tiveram. Amém? Algo que não possuíram. Temos o Espírito Santo habitando em nós. E ele estará conosco por quanto tempo, Jesus disse? Para sempre. Para sempre, amém? Para sempre é muito tempo. Amém? Então, o Espírito Santo está em nós. E a evidência é o falar em línguas, que é o primeiro dom que o Espírito Santo nos dá quando fala dos 9 dons do Espírito Santo. Ele se manifestou no dia de Pentecoste. No primeiro, Pentecoste foi quando Deus deu a lei, os 10 mandamentos, no Monte Sinai. E 3.000 pessoas morreram. Por isso a Bíblia diz assim, em Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes. Deus enviou o quê? O Espírito. Desta vez, 3.000 pessoas foram salvas. E no primeiro Pentecoste, quando Deus deu os 10 mandamentos, ele exigia, não matarás, não roubarás, não mentirás. Mas sob a graça, Deus diz, eu serei, eu farei, eu serei seu Deus. Amém? Serei misericordioso para com as suas impiedades. Dos seus pecados não me lembrarei mais. Amém? Mas aqui Deus havia dito, eu me lembrarei dos seus pecados e visitarei as suas iniquidades até a 3ª e 4ª gerações. Mas aqui Deus diz, não me lembrarei mais dos seus pecados. Amém? 3.000 pessoas morreram quando os 10 mandamentos foram dados, quando a lei foi dada. 3.000 pessoas foram salvas na nova aliança. O fogo estava lá fora. O fogo era com trovões e terremoto e muito vento. E a Bíblia diz que se alguém tocasse no monte, morreria. Não se aproxime. Essa era a mensagem do Monte Sinai. Não se aproxime. Aqui, a Bíblia nos mostra que é um novo e vivo caminho. Quanto mais você vai a Deus neste vivo caminho, mais você vive. Aleluia! Viu essa diferença? Quanto mais você vai a Deus, mais você vive. Amém? Quanto mais você está longe de Deus, mais você se distancia de Deus, você não vai a Deus, você está no caminho de morte. Parece um zumbi. Amém? E quando você está no Monte Sião, onde Deus deu o Espírito e não a lei, não tem mais exigência. A lei exige, a graça provê. A lei exige, a graça provê. A lei mata, a graça dá vida, o Espírito vivifica. Eu amo pregar isso e acho que os pregadores devem mudar os púlpitos do Monte Sinai para o Monte Sião. Eu acho que, na maioria das vezes, não é completamente o Monte Sinai, certo? Porque ninguém prega somente a lei, sabe, no cristianismo. Mas o que eles fazem? Eles ficam no meio, não sabe qual montanha. Uma mistura dos dois. Eles dizem, eu sei que somos salvos pela graça, tudo que recebemos é pela graça, mas temos que ter a lei moral. A lei moral, meu amigo, são os 10 mandamentos, que a Bíblia chama de ministério da morte, em 2 Coríntios 3, porque a lei cerimonial nunca foi escrita ou gravada em pedras.
E ali diz o ministério da morte gravado em pedras. Então, é muito claro. Graças a Deus temos o Espírito Santo. Amém? E ele não está aqui para mostrar os seus pecados, para mostrar os seus erros. Ele está aqui para revelar Jesus. Pegar aquilo que vem de mim, disse Jesus, e mostrar para vocês. Ele veio para glorificar uma pessoa, nem a ele mesmo. Ele veio para glorificar o Senhor Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? Como aquela mulher que Deus escolheu para Isaque, o filho amado. Lembra da história, 2 capítulos antes da escolha da noiva de Isaque, temos a história de Abraão. Deus disse a Abraão, toma o teu filho, o teu único filho, o filho a quem tu amas, e o ofereça na montanha. Você conhece essa história? Abraão tinha 2 filhos, não só Isaque, mas também Ismael. Certo? E por que Deus falou teu único filho? O filho a quem tu amas. Porque Deus pensava no seu filho. Está me ouvindo? Porque os olhos de Deus também não reconhecem o que nasce na carne. Deus disse para ele, me oferece no Monte Moriá. Deus não tinha falado qual monte ainda. Sabemos que é o Monte Moriá, mas Deus disse, eu vou te mostrar o monte. E então, antes de Abraão sacrificar o menino, Deus o impediu. E ele disse, agora eu sei que tu me amas. Porque não poupaste o teu filho, o teu único filho, para que eu e você possamos dizer hoje, agora eu sei que tu me amas. Porque não poupaste o teu único filho por mim. Amém? 2 capítulos depois disso, temos essa história. Olha bem, a história de Isaque aconteceu no Monte Moriá, onde o templo foi construído mais tarde. Amém? Você pode ir lá hoje, não dá para ir para o monte, certo? Onde o templo tinha sido construído. Você pode andar por ali, você sabe onde é, mas aquilo ficou famoso por causa da história de Isaque. Amém? É o lugar mais valorizado de toda a terra hoje. Mais valorizado. O mais disputado. Olha, quando a Bíblia diz que eles desceram, não diz que Isaque desceu. Interessante. E nós sabemos que Isaque foi poupado porque Abraão olhou para trás e Deus disse, pega aquele carneiro ali. Toda vez que você obedece a Deus, você obedece a Deus aqui e não vê a provisão que está do outro lado. Mas o carneiro subiu aquela montanha pelo outro lado. E ficou preso com seus chifres, porque tem um significado ali, porque Deus não pode aceitar. Se ficasse preso pela lã, muitos carneiros ficam presos. De acordo com os pastores em Israel, eles dizem que as ovelhas ficam presas pela lã. Elas ficam, então, presas entre espinhos e arbustos e não conseguem sair daquele lugar. Mas ficar preso com um chifre quer dizer que quis ir ali. Para ficar preso, ele veio sabendo o que ele tinha que fazer. Entregar a sua vida por nós. E também, o seu corpo não foi... Olha, Deus não ia aceitar um corpo dilacerado. Se ficasse preso pela lã, seria então uma oferta machucada. Deus não ia aceitar uma oferta machucada. Ficaria todo cortado pelos espinhos naquele lugar. Deus não ia aceitar uma oferta que não fosse perfeita. E aquela oferta ficou presa pelos chifres e não teve nenhum defeito. Era perfeito. Uma figura do Senhor Jesus. E por isso, muitos anos depois, naquele mesmo monte, os fariseus desafiaram a Jesus e disseram, tu não tens ainda 50 anos? E disseste que viste Abraão? Eles erraram. Ele não disse, eu vi Abraão. Ele disse, na verdade, o seguinte, Abraão me viu. O menor é abençoado pelo maior. Abraão me viu. E eles disseram, você não tem 50 anos de idade e já viu Abraão? Não foi nada disso, mas eles tentaram torcer suas palavras. Ele disse isso. Antes de Abraão, eu sou. Uau, eles ficaram muito irados, indignados, pegaram pedras para apedrejá-lo, a Bíblia diz, porque eles conheciam a expressão eu sou. Quando Moisés perguntou a Deus qual é o teu nome, para eu falar para os filhos de Israel o teu nome, certo, Deus disse, diga que eu sou. O que eu sou? Era Jesus falando na sarça ardente. E ele disse antes de Abraão, eu sou. Lembra o que ele falou para eles? Abraão se alegrou em ver os meus dias. Eu ficava me perguntando quando foi isso que Abraão se alegrou em ver os seus dias. E eu creio que naquele monte, quando Jesus falou com os fariseus, naquele mesmo lugar, naquela mesma montanha, quando Abraão olhou e viu o carneiro, Abraão também viu Jesus, profeticamente.
pendurado na cruz. Porque a parte mais alta do Monte Moriá, certo? Se for a Israel, você vai ver que o pico continua da porta de Damasco até subir ao Calvário. A parte mais alta do Monte Moriá é o Calvário. Abraão olhou para trás e viu a cruz. E Jesus falou para os fariseus: Abraão se alegrou em ver o meu dia. Amém? 2 capítulos depois, eu estava dizendo que, quando desceram do monte, não diz que Isaac desceu. É como se Isaac tivesse morrido. E depois, a primeira menção de Rebeca que casaria com Isaac, o filho amado, acontece. Por quê? Ela representa a igreja. E 2 capítulos depois, o pai envia seu servo de confiança, que não tinha nome, para encontrar a noiva para o seu filho. O que representa isso? O Pai Celestial, hoje, depois de Jesus ter morrido 2000 anos atrás, amém, para todos os homens por seus pecados, amém. Jesus ressuscitou, mas parece que para o mundo não existe Jesus. O mundo diz que ele está morto, não vem a sua ressurreição, mas ele ressuscitou, assim como Isaac. Não é mencionado no final do capítulo 22, mas no capítulo 24 você vê o pai enviando o servo para achar uma noiva para o seu filho. E é onde nós estamos agora. Ah, que lindo! Que lindo! E aquele servo era o Espírito Santo, representava o Espírito Santo. Amém? E durante a caminhada com Rebeca, em volta de um fogo com as servas de Rebeca, ao lado dela e os seus homens estavam lá como guardas, protegendo. E ali naquele fogo ele contava as histórias sobre o filho amado. Ele falava o quanto o pai amava aquele filho, e como o pai tinha dado tudo para o filho, e como o pai queria uma noiva para o seu filho. E você é essa noiva. É o que o Espírito Santo nos fala. E Rebeca ainda não tinha visto o seu futuro marido ainda. Amém? Mesmo assim, o amava. Só baseado nas histórias daquele servo que falava com ela. E o mesmo acontece hoje. Nós não vimos, a quem não vimos, amamos. A Bíblia diz. Amém? O amamos por causa do ministério do Espírito Santo. Ele o torna tão real para nós. Posso ouvir um amém? O Pai te ama, sabia? Alguns têm essa ideia de que Deus quer nos julgar, Ele quer julgar os nossos pecados. Jesus é bom, Ele é o Redentor, Ele deu a sua vida. Não, amigo, o Pai enviou o seu Filho. O Pai te ama. Jesus falou assim, o Pai mesmo te ama. Anos atrás, em 1937, na cidade de Oklahoma, isso foi depois, sabe, daqueles dias da grande recessão. Tinha um homem procurando emprego e finalmente ele encontrou. Era um trabalho de trabalhar nas pontes de trem. Sabe aquelas pontes? Aquela ponte por onde o trem passava. Era uma ponte, ok? Que ficava em cima do rio Mississippi. O trabalho dele era muito simples. De certa forma, mas apertar um botão é simples. Mas a responsabilidade era tremenda, certo? Ele tinha que ativar os mecanismos, certo? Para que a ponte, então, com toneladas de material, sabe? Aquelas toneladas e toneladas de material pesado se levantava somente com uma pequena alavanca. Ele estava tão feliz de encontrar o emprego. E naqueles dias, era muito difícil encontrar trabalho. O seu nome era John Griffith. E John tinha um filho que ele amava muito. Seu filho tinha 8 anos de idade e ele levou o seu filho um dia para o trabalho. Para mostrar ao filho aquele rio Mississippi e tudo o que acontecia ali, porque quando a ponte se levantava, navios passavam ali, barcos passavam ali. Então, prepararam um lanche. Ele amava o seu filho, preparou o seu lanche. E ele levou o garoto consigo. Durante o lanche, se sentaram em uma varanda para ver. E começou a falar para o garoto de todo o barco e de todo o navio que passava ali. Ele falava para o garoto a história dos navios, de onde tinha vindo, para onde ia, os seus olhos ficaram grandes. Ele ficou muito alegre e ficou muito orgulhoso do seu pai, achando que era o melhor homem do mundo.
E de repente, este homem ouviu enquanto estava no lanche, ele ouviu, bem de longe, que vinha um trem, ele ouviu aquele barulho que o trem sempre faz. Ok? Ele estava vindo. Olhou um relógio, ele amava tanto o seu filho, sabe? Eu sei o que é isso. Quando você passa tempo com quem ama, o tempo voa. Ele percebeu que tinha que voltar, certo? E operar, sem nenhum problema, ainda tinha tempo, certo? Ele ouviu aquele apito bem de longe e falou para o menino, fique aqui, eu vou lá em cima e operar a máquina. Então fique aqui. Ele subiu lá e como ele já estava acostumado, ainda tinha tempo. Ele olhou para tudo ali e viu aquele rio Mississippi para ver se não tinha nenhum barco vindo na hora errada e nenhum navio por ali. Olhou para baixo para ver se não tinha ninguém nos trilhos e olhou para baixo onde estavam as partes daquela ponte, onde estavam as engrenagens. Ele tinha mostrado para o seu filho aquelas grandes engrenagens, sabe? E ele ficou chocado pelo que ele viu. Ele ficou horrorizado porque ele viu que o seu filho tinha caído em cima da engrenagem. E ele viu que o pé dele estava sangrando. Aquele garoto tinha ficado com medo quando ficou sozinho. O pai tinha falado para ele ficar, mas ele seguiu seu pai e o pai não viu. Ele tentou encontrar o caminho, se perdeu naquele caminho e caiu nas engrenagens. Olha, o trem estava vindo. Então aquele homem ficou pensando, talvez eu consiga correr até lá e descer, sabe, com uma corda e levantar o meu filho. Depois pensou, bem, eu não tenho tempo suficiente. Ok? Porque ele sabia que agora a ponte estava para cima. Ela estava para cima, então aquele trem ia cair. E ali tinha 400 passageiros naquele trem de Memphis, chamado Memphis Express, e estava vindo. Não tinha tempo para fazer os dois. O que fazer? 400 pessoas nesse trem e o menino lá embaixo, onde aquela ponte finalmente iria fechar. Ele ouviu o garoto chorando, gritando, pedindo ajuda. Ele tinha que tomar uma decisão, não podia fazer os dois. Ele iria matar 400 pessoas, que ele não conhecia, depois dar uma desculpa, que eles passaram mais cedo, não viram o sinal, que a ponte estava para cima, eles tinham que parar, podia usar essas desculpas e salvar seu menino, ou matar o menino e salvar 400 pessoas que ele não conhecia. Ele tomou aquela terrível decisão. Fechou seus olhos com a mão esquerda, chorando o tempo todo e com a mão direita puxou a alavanca. Não ouviu mais o menino. E a ponte desceu. O que foi incrível foi que ele estava parado ali, suas lágrimas descendo, e o trem estava passando. Enquanto o trem passava, ele ficou olhando para a face de 400 pessoas que, algumas delas, eram mulheres que estavam tomando chá da tarde, conversando, crianças brincando. Em alguns vagões ele viu crianças e o condutor estava olhando no seu relógio. Um certo homem lia o jornal, eles não sabiam o que tinha acontecido. Ele sentiu que, sabe, ninguém se importa. Eu dei para vocês o meu filho para que vocês possam viver. E é assim que o mundo está. Se você pensar no Deus Pai, o mundo acha que Deus não ama, que eles não receberam o maior sacrifício. É de nossa responsabilidade falar para eles as boas novas, falar para eles que Deus os ama, porque a maioria das pessoas ainda pensa que Deus quer julgá-las. Temos que falar para elas que Deus as ama e o preço que Ele pagou foi o Pai que enviou seu Filho. Amém?
Glória a Deus. Amém. Eu amo a última parte de Gênesis 24, quando finalmente ela estava num camelo, Rebeca, e viu Isaac no campo. Amém. A Bíblia diz que ela desceu do camelo. Ela não estava fumando um cigarro. A Bíblia diz que ela desceu do camelo. Ela desceu do camelo, mas no hebraico é muito lindo e os rabinos amam falar sobre isso. Certo? Como ela caiu do camelo. Quando ela o viu, ela caiu do camelo. Eu amo isso. Sabe quem ajudou e a colocou nos seus braços? Os rabinos amam falar sobre isso. Foi Isaac. É melhor do que qualquer novela, hein? Amém? Olha, eu vejo que essa é uma figura de quando Jesus voltar. E ela tinha piercing no nariz, piercing de ouro no nariz, todo tipo de adorno que o servo de Abraão deu. Leia a história, é o maior capítulo de todo o livro de Gênesis. Por que é o maior capítulo de todo o livro de Gênesis? Porque por 2000 anos Deus tem preparado a noiva do seu filho. Amém? E para Deus, o mistério da igreja é muito precioso. E você faz parte disso. Você está neste mundo, mas não é deste mundo. Pertencemos à maior organização que todo o universo já conheceu. Amém? E anjos, e principados, e potestades, demônios, e as forças espirituais da maldade só podem contemplar que obra de arte ela é. Amém? Ele a pegou nos seus braços. O que é o arrebatamento? Vamos ver Jesus no arrebatamento. Ele vai nos tomar nos seus braços. Olha, o seu noivo vai literalmente te tomar nos seus braços. Que tal isso? Que tal olhar para aquele que tem a face adorada? Ah, eu estou tão envergonhado porque vocês estão olhando para mim. Então agora eu devo dizer, quando você olha para Jesus, imagina ver pela primeira vez alguém cuja face não tem nenhuma mancha, nem um defeito, nem ruga, nada. Imagina isso, ele é totalmente amável, não só na aparência física, mas estou falando sobre seu caráter. Tudo que você ama, você diz, pastor, eu amo meu filho, tudo que ele faz, eu amo meu filho, ele é tão amável. Sabe de algo? O seu filho veio dele. Do Senhor Jesus, tudo foi feito por ele. Ele te deu este filho, ele deu a ele essa personalidade, amém, do jeito que ele queria, no ventre da sua esposa, amém? E tudo que você ama na terra, qualquer ser humano que você ama com as suas características, tudo isso veio dele porque o maior engloba o menor. O seu filho, a pessoa que você ama, até mesmo o seu marido e todos que pertencem à sua família. Aquela característica que você ama é apenas um pouquinho da descrição daquele que é totalmente amável. Amém? Jesus é cheio de majestade, mas também tão bom e humilde. E a sua humildade não é daquele tipo de servo, sabe? Como um tipo de escravo. Sim, ele é um servo, mas também ele é a majestade. Tem algo que, como alguns dizem, que ninguém é um herói para o seu servo. Ou seja, naqueles dias, alguém que cuidava do seu cavalo sabe tudo sobre você. E se você é um famoso nas batalhas e tudo mais, ok, uma pessoa famosa não seria um herói para o servo, porque o servo conhecia tudo sobre o seu mestre, certo? Daí a expressão, ninguém é herói para o servo. Mas os discípulos viveram com ele todos os dias e viram tudo. Certo? Mas olha, no final daqueles 3 anos e meio, tinham medo de perguntar algo para ele, tinham medo de falar algo que falavam entre eles, de falar com ele, porque o respeitavam, o honravam, sabe? Para todos eles, ele era um herói. Amém? Ele falava 2 palavras, siga-me. E homens fortes, corajosos pescadores deixavam tudo o que tinham e o seguiam com 2 palavras que alguns exércitos copiam. Siga-me. E aqueles homens deixaram tudo para segui-lo. Imagina se ele falasse, você quer me seguir? Será que você poderia considerar isso? Siga-me. E eles deixavam tudo. Que homem! Como descrever este homem? Como posso descrevê-lo? Suas orações eram orações curtas, não orações como os religiosos que amam isso, e Jesus de fato condenou as orações longas, mas não as curtas. Ele disse, os fariseus fazem longas orações para serem vistos pelos homens, mas a sua oração, e nós podemos concordar que o maior milagre que ele fez foi aquele de quando ele foi a Betânia e ressuscitou a Lázaro depois de estar morto 4 dias. Certo? E ele falou somente 3 palavras, Lázaro, sai fora! Em hebraico ou aramaico, Eliezer, comi! 2 palavras.
teve que mencionar Lázaro porque tinha muitos mortos ali? Se ele só falasse comi, todo mundo ia sair. Ele teve que mencionar Lázaro. E que homem! Ele chorava. E ainda era forte. Ele chorava e ainda fazia o milagre. Ele estava irado. Tem gente que acha que crente não fica nunca irado, certo? Ele ficou irado quando ele viu os fariseus e tinha um homem com a mão mirrada. E Lucas, porque ele era um médico e era um gentio, foi o único gentio que, na verdade, escreveu algo da Bíblia, ok? É lógico, eram secretários, o Espírito Santo é quem estava escrevendo, mas o único gentio foi Lucas, e Lucas era um médico, e quando ele escreveu, ele disse que era a mão direita daquele homem. E a mão direita quer dizer o quê? O trabalho. Não podia trabalhar, Jesus o curou. E os fariseus falaram, tem 6 dias, sabe, que você deve vir para ser curado, mas não no sábado. E Jesus ficou irado com a dureza do coração deles. Foi uma ira porque ele os amava, e ele viu que eles estavam tão cegos que não podiam ver o amor de Deus. Eles tinham religião, mas não tinham relacionamento. Não sabiam quanto Deus os amava e como ele queria curar aquele homem. Ele ficou irado com essa injustiça. Nos iramos. Como crente eu não fico irado. Você pega leve. Não diga que você é crente usando essa desculpa. Você fica irado com a injustiça? Jesus ficou. E ele não pecou quando se irou. Às vezes ficamos irados porque somos egoístas. Não é? Deus é bom. Sinta a unção do Espírito Santo hoje. E olha, saiba que Deus te ama. Jesus disse assim, o Pai mesmo te ama. Vamos voltar a Isaías. Isso foi bom. Isaías 59, e o capítulo termina no verso 21. E olha o que acontece quando você ora no Espírito, ora em línguas, e as minhas palavras estarão na sua boca. Orar em línguas só pode acontecer sob a graça. Portanto, você vai ver os outros dons do Espírito Santo, certo? No Antigo Testamento, mas o único dom do Espírito Santo que não está registrado no Antigo Testamento é orar em línguas. É um dom único para a graça, para esta dispensação. Isso nos fala sobre orar em línguas. Não pode orar em línguas e ser legalista. Orar em línguas é a oração da graça. É línguas da graça, o Espírito da graça. Posso ouvir um amém? E quando você ora em línguas, algo acontece. No próximo capítulo e nos rolos originais, não tinha capítulos. Veja os rolos do Mar Morto em Jerusalém, você vai ver que o rolo de Isaías, que foi escrito há mais de 2000 anos atrás, palavra por palavra, este rolo de Isaías está lá e você vai ver que não tem capítulos. Mas escute isso, o homem colocou capítulos e também os versículos. Se você fala em espírito, se você fala em línguas, algo acontece. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Amém? E tem alguns que dizem essa promessa de Isaías 60, verso 1 aqui, é somente para o milênio. Bom, então vamos continuar lendo. O verso 1 termina e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. O 2 diz, porque eis que as trevas cobriram a terra. Durante o milênio não vai ter trevas. Tudo vai ser luz. Amém? Glória a Deus. Aleluia! Não vai ter enfermidade nem doença durante o milênio. Amém? Mas aqui diz, porque eis que as trevas cobriram a terra. E a escuridão, os povos, eu creio que isso é algo espiritual, algo que oprime, algo que pesa. Trevas cobriram a terra. Tudo ao nosso redor está coberto de trevas. E parece que quanto mais educação as pessoas têm, piores ficam. Moralmente. Amém? E quanto mais aprendem sobre a ciência, mais usam isso para destruição. Amém? Eu sei que tem muitas coisas boas acontecendo, mas ninguém divulga isso. E aqui diz, eis que as trevas cobriram a terra e escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo. Sobre ti aqui é o seu povo. O Senhor surgirá sobre ti, a sua glória se verá sobre ti. Então quando isso acontecer, alegre-se, estamos no ano do jubileu, amém? Amém, não para o mundo, para nós. Então quando o Senhor surgirá sobre nós e a sua glória se verá sobre nós, quando as trevas cobrirem a terra e a escuridão os povos, é o tempo de se alegrar. São sinais para nós que Deus vai fazer grandes coisas, que essa bênção sobre nós, a glória sobre nós vai brilhar tanto que o mundo vai ver. E o mundo vai ver que a resposta vai estar então na igreja de Jesus Cristo.
Posso ouvir um amém? Continua dizendo no verso 3, e os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Vai ter salvação, os teus filhos virão de longe. Mães, parem de chorar, os teus filhos virão de longe, as tuas filhas podem até estar desviadas, e não importa se estão muito longe, se ainda não são salvos, eles virão, o Senhor disse, nesse tempo de avivamento, nesse tempo do derramar da glória de Deus sobre o seu povo. E não somente isso, no verso 5 diz, então verás e serás iluminado, o teu coração estremecerá e se alargará. Eu amo essa expressão, queria ter tempo para falar sobre como o coração vai se alargar, porque a abundância do mar se tornará a ti, as riquezas dos gentios virão a ti. Em outra tradução diz a abundância das nações. A abundância das nações virão a ti. Vamos ter provisão financeira também, nestes dias. Tiago diz que eles ajuntam tesouros. As pessoas que são malvadas, as pessoas avarentas, aqueles que defraudam o trabalhador do salário. Tiago diz, entesouraste para os últimos dias. E a Bíblia diz que nos últimos dias, Deus vai fazer assim, vai transferir, então, dos malvados, dos pecadores, porque eles estão ajuntando para entregar aquele que é justo aos seus olhos. Uma transferência de riqueza para o seu povo. Perguntaram o seguinte para Jesus, em Mateus 24, que diz assim, quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse, é uma das maiores pregações do Senhor Jesus Cristo. E ainda pensamos que podemos interpretar da nossa maneira. Foi uma das mais longas pregações, além do Sermão da Montanha. Uma das mais longas, eu deveria falar assim, uma longa resposta para uma pergunta. O Senhor queria falar algo para nós. Continua dizendo, Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derrubada. E olha, somente 40 anos depois disso, a legião romana chegou e destruiu aquele templo. Queimaram o templo, não ficou pedra sobre pedra. Quando você vai a Israel, você vê aquelas pedras lá no fundo. Não ficou nenhuma pedra sobre pedra, aquele templo ficou plano. Não ficou nada. Os prédios ali foram construídos depois. Nada original do templo. Foi tudo jogado lá embaixo do monte. Nem está tudo lá, só um pouco. Viu? O historiador judeu Joséfo nos diz que Tito, general que estava à frente, que era o comandante daquela legião de soldados romanos, do exército, ele cercou Jerusalém, deu uma ordem específica para todos os seus homens, para todos os capitães. É uma ordem, não destruam o templo. Ou seja, não derrubem as pedras, certo? Mas Joséfo diz que foi uma loucura, todos ficaram selvagens, os soldados viram a riqueza do templo e aquele topo que era de ouro. As colunas e tudo mais começaram a derreter, o ouro começou a derreter e começou a entrar nas pedras. Então derrubaram as pedras e pegaram o ouro. O general Tito era filho do imperador. Ele disse, não derrubem as pedras. O filho, no natural, o filho de um carpinteiro, assentado no Monte Oliveira, disse, não ficará pedra sobre pedra. Quem acertou? Você pode confiar nas suas palavras. Ele disse, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. E olha, vamos ler mais um pouco. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos quando serão essas coisas. Certo? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? 3 perguntas. Quando serão essas coisas, quando as pedras seriam derrubadas? Do templo. Número 2, qual? Será o sinal da tua vinda, não do arrebatamento. Eles não sabiam disso. A primeira vez que o arrebatamento seria mencionado seria no final da próxima semana, antes da crucificação. Eles estariam no Monte Sião, na parte mais alta do Monte Sião, no cenáculo. É tão lindo quando você vê a tipologia, certo? E Jesus então falaria, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O arrebatamento. Deus mostrou para Paulo
Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, nem todos morreremos, mas seremos transformados. Num piscar de olhos, num momento, certo? Num piscar de olhos, num momento, seremos transformados, e os nossos corpos corruptíveis se revestirá da incorruptibilidade. Amém. Está ouvindo, igreja? E Jesus disse, depois que fizeram a pergunta, quando serão essas coisas? O sinal da tua vinda, a segunda vinda, e não o arrebatamento. No arrebatamento ele virá para a sua noiva. Amém. Mas a sua vinda, a segunda vinda, vai ser para Israel, a nação de Israel, que vai sofrer muito. Ele responde a primeira pergunta primeiro. Amém. E depois, então, ele responde a segunda pergunta e diz assim, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. E continua dizendo, vocês vão ouvir de guerras e rumores de guerras, isso está acontecendo agora? Amém? Ele fala aqui do nosso tempo. E depois, no verso 9, ele fala dos judeus que vão fugir depois do arrebatamento. Amém? Usando a expressão vocês. Aqui são judeus, mas muitos ficam assustados com tudo isso porque acha que é para crentes. Não está falando para crentes, mas para judeus. Porque os judeus discípulos perguntaram para ele sobre o templo. A sua resposta foi para os judeus, e podemos sim aprender com isso, podemos. É também para nós, amém? Mas, primeiramente, é para os judeus crentes que serão salvos durante o reinado do então anticristo aqui na terra. Depois do arrebatamento, o pior vai acontecer. Está me ouvindo? Amém? Vai ter um avivamento do Império Romano, mas é uma outra mensagem. Aqui, escute bem, ele diz alguma coisa a respeito dos sinais. Ele fala, ore para que a sua fuga não aconteça no sábado. Por que orar isso? Certo? Fuja para as montanhas. Para nós, em Singapura, tem a Montanha do Favor. Nem é uma montanha. Certo? Então escute, igreja, não está falando para nós, mas falando de sábado, das montanhas, a montanha de Petra, na Jordânia. Ele disse, fujam quando virem o exército romano. Era uma profecia, mas olha, Joséfo disse que nenhum cristão morreu durante a invasão de Roma. Porque eles fizeram o que Jesus tinha falado. E quando viram um exército romano entrando na cidade, os romanos deram uma oportunidade para eles saírem, fugirem. Mas alguns ficaram para lutar, mas os crentes de então saíram. Porque Jesus tinha dito isso. E foram para a Jordânia, para Petra. Jesus disse, sobre os nossos tempos ouvireis de guerras e rumores de guerras. Olhai e não vos assusteis. Eu não sei por que não obedecemos. Olhai e não vos assusteis, ele disse. Não se assuste! Quando tudo isso acontecer no mundo, não se assuste! Na verdade, temos que nos alegrar. Quando as trevas cobrirem a terra e escuridão cobrirem os povos. Amém? Deus disse, se alegre! Eu estou vindo sobre ti. A glória do Senhor será vista sobre ti. Vista por gentios, os descrentes. Amém? E ele disse, não vos assusteis. Em outra tradução diz, não tenham medo. Porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Alguns dizem, pastor, nação contra nação, isso quer dizer que está vindo o fim. Ainda não é o fim. Leia o que ele disse. Isso vai acontecer, sim. Talvez uma terceira guerra mundial, não sabemos. Talvez vamos ver isso, o arrebatamento vai acontecer. Ora vem, Senhor Jesus, amém? Amém? Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes ou pragas, e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são princípio de dores, não final. Princípio. Talvez vamos ver isso, e na verdade já estamos vendo isso. Amém? Estamos caminhando para o final. E a palavra dores aqui são princípio de dores no grego. É a palavra para dor de parto. É quando uma mulher sente dores de parto. Eu não gosto de usar a palavra dor, mas é a dor de parto. A dor que a mulher sente no parto. Amém? Porque você já foi remida da maldição. Amém? As mulheres foram remidas da dor dessa maldição. A maldição não é ter filhos. Hey! Antes da queda de Adão, Deus disse para ser frutífero e multiplicar. A maldição foi com dores dará à luz filhos. Essa foi a maldição, mas Cristo levou a maldição sobre si. Na cruz, as mulheres são remidas da dor de parto. Desta grande dor. Creia nisso. Amém? Receba isso em nome de Jesus. Então tudo isso é o princípio de dores e é dores de parto. O que ele está dizendo literalmente é, quando tudo isso acontecer, um novo mundo vai surgir. Amém? Quando o Filho de Deus vai reinar, mas antes vai ficar muito pior. E esse período é um período que é chamado os 7 anos de
derramar da ira de Deus 7 anos, nós não estaremos aqui porque não fomos chamados para ir, a Bíblia diz. Mas para obter salvação no nosso Senhor Jesus Cristo é o dia da ira de Deus. Mas nós seremos arrebatados? Se você é mid-tribulacionista ou pós-tribulacionista, vá em frente, eu vou no primeiro voo. Amém? E vocês? Quando estivermos lá, eu vou pegar na sua mão e vou dizer assim, agora você crê? E todos que se levantaram contra a graça, agora você sabe. Agora te digo isso, na verdade ninguém está pronto totalmente, porque alguns dizem assim, você tem que estar pronto para o arrebatamento, você tem que viver uma vida de santidade de forma tal que você tem que qualificar para o arrebatamento, nada disso. Tudo é pela graça, ok? Escute isso. É a redenção do nosso corpo, pago pelo sangue de Jesus, então é só receber isso, receber o nosso corpo, só isso. Se você foi salvo espiritualmente, você foi salvo espiritualmente pela graça e depois ter a redenção do corpo por méritos. Não. O arrebatamento é só o seu corpo sendo salvo. Vai ser um corpo que não vai envelhecer, um corpo que nunca vai ter rugas, glória a Deus, aleluia, muito obrigado, Jesus, amém? E um corpo que nunca vai sofrer com qualquer tipo de doença mais. Não vai ter mais endoscopia, não vai ter colonoscopia, não vai ter que ficar olhando para coisas que não tinham que olhar. Naquele lugar que você sabe, tudo isso vai acabar, aleluia. Vamos ter um corpo glorificado, um corpo que ainda é um corpo, não vamos ficar como fantasminha Gaspar. Eu não vou ficar flutuando por aqui, flutuando por ali, sabe? É para todos nós, então diga para o pastor Mark a esperança. Amém? Esperamos por isso. E agora, falamos de dores de parto. E por favor, me corrijam, irmãs, quando o bebê está vindo, certo? Contrações ficam mais próximas uma da outra. Não sei se você percebeu, mas tem eclipse, e tem furacão, e mais furacão, e mais furacão. Todo esse tipo de coisa como rumores de guerra, e também guerras, nação contra nação, reino contra reino, certo? Terremotos, e temos escutado tanto de terremotos, ultimamente, alguns grandes. O arrebatamento pode ser hoje. Olha, por que ano do jubileu? Eu vou te falar, ok? Olha, Deus disse, esses são os dias de festas. Em Levíticos 23 você vai ver todas as 7 festas de Israel. E Jesus então morreu na festa da Páscoa. 3 dias depois foi a festa das primícias. Ele ressuscitou na festa das primícias. 50 dias depois foi o Pentecostes. Deus enviou o Espírito, cumprindo-se o dia de Pentecostes. E então temos alguns meses antes de Rosh Hashanah. Rosh Hashanah acontece, que é o ano novo dos judeus de Israel, certo? E o ano novo aconteceu alguns dias atrás. Sabia que na quarta, às 6 da tarde, foi o Rosh Hashanah, o ano novo, que eles celebram até sexta? Eles celebram na sexta, até às 6. Foi o Rosh Hashanah. E olha isso, Rosh Hashanah, no ano do jubileu para nós, o ano novo deles começou, ok? E agora, escute bem isso, Deus também trabalha com o nosso calendário. O gregoriano, escute isso. Depois de 2000 anos, Jesus falou assim. No relato de Lucas, desta passagem aqui, certo? Estamos lendo em Mateus, mas em Lucas, Jesus disse assim, que Jerusalém estará sob os pés dos gentios. Do ano 70, Jesus profetizou que os romanos chegariam gentios e não judeus. Então, sabe, Jerusalém ficou sob os pés dos gentios. Escute. Até que se cumpra o tempo dos gentios. E desde o ano 70, então, os romanos, os bizantinos, até chegar nos mamalucos, até chegar nos turcos, o reinado turco. E então o general Allenby, em 1917, 11 de dezembro, entrou ali sem disparar uma bala. E Jerusalém foi liberta. Escute. O chamado foi feito. O general cria em profecia bíblica e o chamado foi feito para que o povo da terra voltasse, o povo judeu. Mas eles estavam confortáveis na Europa, estavam muito bem. E se eles tivessem voltado? Não passariam por aquilo que Hitler fez com eles. Ok? O chamado foi feito. Agora olhe isso. 1917. Não aconteceu muitas coisas em termos de Israel naquela época, então eu entendo que no natural, porque eles não creram na profecia bíblica e por isso não voltaram. Deus deu uma chance para eles em 1917, que eu creio que era o ano do jubileu. Agora olha isso.
50 anos é o jubileu, certo? Um jubileu a cada 50 anos. 50 anos depois de 1917, o que aconteceu? 67. Naquele ano aconteceu a Guerra dos 6 Dias. Depois de quase 2000 anos que Jerusalém estava sendo pisada pelos gentios, depois do ano 70, e naquela Guerra dos 6 Dias. E nunca aconteceu nada parecido na história de guerras, a não ser que você olhe para as muralhas de Jericó. Por 6 dias andaram em volta delas, e no 7º elas caíram. A guerra durou 6 dias, e no 7º Jerusalém voltou para as mãos dos judeus. Depois de 2000 anos. Jesus disse que isso aconteceria. Eles não tomaram posse totalmente. Por quê? Porque só pode tomar posse quando você sabe que é justo pela fé. Porque rejeitaram o Senhor Jesus como nação. Um dia virá e todo Israel será salvo. Amém? Você está me ouvindo? Agora escute isso. 50 anos, em 1967, soma mais 50, vai ser 2000. Uau! 2017 foi? Este ano, você não tem desculpa. Você não devia ter vindo para essa igreja. Amém? Agora você sabe. Este ano é profético. Algo vai acontecer. Estamos vendo muitas dores de parto, princípio de dores. Amém? E olha isso. Você sabe que Rosh Hashanah foi alguns dias atrás. Eu não sabia disso, eu não sabia até domingo passado. Alguém me disse que Yom Kippur, o dia da expiação, foi, na verdade, no dia que eu preguei pela primeira vez na Alemanha. E entenda isso, eu não pensei sobre a reforma de Martinho Lutero há 500 anos atrás e não estava pensando nisso. Eu não me programei para isso. Eles me convidaram. Me convidaram para ir pregar justamente no Yom Kippur, no dia da expiação. Mas espere um pouco. Por que isso é importante? Porque vamos ver isso em Levítico 25. Farás passar a trombeta quando na verdade o jubileu acontece em Israel, naquele tempo. Então no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu no dia da expiação. Yom Kippur. Farás passar a trombeta, que vai ser exatamente no dia. Sabe, eu fiquei muito alegre, porque eu vou pregar isso e eu descobri domingo passado. Deus sabe disso, eu descobri domingo passado. Então eu vou pregar à noite, exatamente às 6 da tarde, quando celebram Yom Kippur em Jerusalém. Vou estar na Alemanha e eu vou pregar, e vai ser o ano 500 da reforma de Martinho Lutero. E estão celebrando isso como uma nação, porque Martinho Lutero era alemão. E ele foi quem pregou a graça como ninguém estava pregando. Naquela época, Deus deu a ele a revelação: o justo viverá pela fé, ou pela fé o justo viverá. Amém? Você não é justificado pelas obras da lei, por promessas, nada disso. Amém? E se você olhar a história de Martinho Lutero, você pode ver documentários na internet, e tudo é de graça. Amém? Tem detalhes interessantes. Por exemplo, ele era professor de 2 idiomas, ele conhecia o hebraico e o grego. E um dia então ele ficou muito preocupado. Meu tempo acabou. Eu tenho que acabar, ok. Deixe-me só falar isso. O momento é muito importante. Estamos no momento quando a trombeta vai soar. Quando a trombeta soar. Amém? E você viu que a trombeta do jubileu não soa no Rosh Hashanah e nem no Pentecostes, mas no dia da expiação, que vai ser na próxima sexta. Eu vou estar exatamente em um lugar quando eles vão celebrar isso, em Israel. Não acho que é coincidência, não tem nada a ver comigo. Eu me sinto tão pequeno. Eu fiquei, uau! Porque Deus pegou um menino de Singapura, que era muito pobre, para ir para a Alemanha. Amém? E pregar este evangelho. Fico impressionado. Eu falei com a minha esposa, sabe, tem testemunhos que vêm da China e de outros lugares de pessoas viciadas em drogas e como elas ficavam tão drogadas. Um dia eu vou contar esse testemunho. E pastor Mark foi lá recentemente e voltou. E tem muitos canais de televisão na China porque a China é muito grande. E a pessoa derrubou o controle drogada, estava drogada e usando álcool também. O controle caiu e foi para o canal e eu estava pregando. Olha, na China, quando eu prego, é legendado. Certo? O milagre aconteceu. Ele foi salvo. Ele foi liberto. Hoje ele e a esposa servem ao Senhor numa igreja.
Me sinto tão pequeno quando vejo isso, porque Deus escolheu aquele canal. Tantos canais que tem lá, muitos bons pastores. Amém? Uma outra pessoa, na América, que estava drogada e bêbada, era viciado também. Ok? Isso está no meu livro, no capítulo 6, Graça Gloriosa. Certo? Um devocional. E este homem, então, estava ali assistindo televisão e mudou o canal até que chegou no meu programa. Drogado. E ele não queria ouvir aquilo e nenhuma pregação, certo? Tentou mudar o canal e não conseguiu. E ele foi liberto, ele foi salvo, foi liberto. Amém? Me sinto tão pequeno porque Deus me escolheu para isso. Tenho tantas falhas, não sou perfeito. Então ore por mim. Amém? Mas Deus quis assim. Pegou alguém dessa pequena nação para impactar o mundo com o evangelho de Jesus Cristo. Amigo, porque Deus quer que o mundo ouça a respeito do seu amor. Tem tantas mensagens, não fique confuso na internet. Não fique confuso e nem com medo. Se tem medo, preocupação e tudo mais, olha, compre o livro que acabei de escrever. Amém? Estou convicto de que quando você ler este livro, você vai ficar tranquilo. Amém? Você vai ler e olha, eu leio o meu próprio livro e eu fico assim, me esqueci disso, me esqueci daquilo, olha que coisa boa. O meu capítulo favorito é quando eu falo aquieta-te, quando Jesus soa o sangue. E o outro capítulo é paz na consciência. Se você não tem paz na consciência, você não larga as preocupações. Amém? Se você está preocupado e fica passando muito tempo na internet, leia o livro. Leia um capítulo por dia. Amém? Aquilo vai te purificar. Amém? Glória a Deus. Alguém espiritual vai dizer, bem, Pastor Prince, eu só gosto de ler a Bíblia. Porque Deus deu mestres. Deus quis assim. Amém? Que muitas vezes a palavra de Deus seja explicada de uma certa forma para que todos possam entender pelas pessoas que ele escolhe e dá o dom do ministério. Está ouvindo, igreja? E quando você lê, escute a unção. Tudo que você lê, até o que eu escrevo, se não testifica, se traz medo, não é de Deus. Mas se é a palavra, eu falo a palavra, eu sou só um mestre explicando isso e Deus colocou mestres no corpo de Cristo. Não seja orgulhoso, dizer que só lê a Bíblia é um tipo de orgulho. Eu não escuto o homem, só a mim mesmo, e você fica com ideias estranhas. Você passa muito tempo com olho por olho, dente por dente e diz amém, sabe? E começa a divulgar isso, dizendo que você é um profeta, algo assim. Tudo porque leu a Bíblia sozinho. Não, não. Deus coloca mestres no corpo de Cristo, então seja humilde. Amém? Amém? E vive uma vida feliz, glória a Deus. Dê a Jesus a glória, por causa do tempo, temos que terminar. Amém? E olha, igreja, se regozije, estamos vivendo dias maravilhosos que são bons para a igreja, ruins para o mundo. O mundo vai piorar, e piorar, e piorar. Não é? E olha, eu acho que você deve crer que somente há esperança no corpo de Cristo. Enquanto, olha para mim agora, enquanto a igreja de Cristo estiver aqui, a corrupção e o mal não vão chegar ao extremo. Não podem. Por isso, nos odeiam. Eles acham que nós atrapalhamos o seu movimento progressista, quando na verdade estão regredindo ao livro de Gênesis. É a mesma velha história de sempre. Certo? Nós somos o sal, e por isso o mundo não se corrompeu, e somos a luz, dissipando as trevas. Mas quando o arrebatamento acontecer, o pior vai acontecer. Porque você acha que o anticristo, que agora já está vivo, provavelmente adulto, já é um homem, por que ele não pode se manifestar? Porque vocês estão atrapalhando, glória a Deus. Amém, você é o sal, você é a luz, e você sabe como agir. Então, ele não pode se manifestar até o arrebatamento, e então, ele vai se manifestar. Amém? Eu vou parar por aqui. Glória a Deus, ok. Aleluia, dê a Jesus a glória. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos aqui neste lugar. Lembre-se, o Pai te ama. O Pai mesmo te ama. Quando você se sentir só e com medo, lembre-se disso. Ele sabe o número de cabelos da sua cabeça. Ele te ama. Ele cuida de você. E você deve saber que este mesmo Deus que te ama e cuida de você, você nem o conhece. Hoje ele te trouxe aqui para você ser salvo. Hoje você está assistindo isso porque ele quer que você seja salvo, amado, abençoado. Se você quer isso, faça essa oração comigo. Eu vou te ajudar. Diga, Pai Celestial, eu te agradeço por abrir os meus olhos ao teu amor e o quanto tu me amas. E como eu não sabia disso, Senhor, eu vivi minha vida como se
o teu filho não tivesse morrido por mim. Mas te agradeço por teu grande amor por mim. Obrigado por enviar Jesus para morrer na cruz pelos meus pecados. E te agradeço porque o sangue de Jesus me purifica. E tu o ressuscitaste dos mortos, tendo vencido a morte. A morte não tem mais aguilhão. A sepultura não tem mais vitória. Obrigado, Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor e Salvador. E eu estou esperando o arrebatamento. Eu estou esperando a volta de Jesus para mim, em nome de Jesus. E todo o povo diga, amém. Fiquem em pé, glória a Deus. Levante suas mãos neste lugar. Quero te abençoar. Obrigado, Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe nesta semana, juntamente com seus filhos. Que o Senhor te abençoe com as bênçãos do pai Abraão, as bênçãos de Deuteronômio 28, as bênçãos do ventre. Bendito ao entrar, bendito ao sair. Bendito até nas suas lutas e tribulações. O inimigo se levanta contra ti por um caminho e foge por 7 caminhos. Que o Senhor te abençoe te colocando como cabeça e não cauda. Que o Senhor te abençoe para estar por cima e não por baixo. Que o Senhor te abençoe e te dê vitória em todas as suas lutas. Que você tenha vitória sobre todos os ataques do inimigo. Que o Senhor te abençoe com força e poder. Que o Senhor te abençoe com conhecimento e sabedoria. Que o Senhor te abençoe com proteção para você e para sua família nesta semana. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e toda a igreja diga, amém. Pense sempre no Pai, pense sempre no amor de Deus por você. Deus te abençoe. If you have just prayed the prayer to receive Jesus Christ as your Lord and Savior, we want to welcome you to a new life filled with the goodness and abundant grace of Jesus. To help you begin this journey, we would like to bless you with an ebook titled The One Thing, 31-Day Devotional by Pastor Joseph Prince. Receive daily bite-sized inspirations of the favor, healing, and provision that God has for you. Simply log on to josephprince.org/salvation and download your free copy today. Get ready to experience the amazing love of God. Want to experience meaningful change in your life? Today, get Joseph's 4-CD album, True Transformation God's Way, as a thank you for your gift of any amount to the ministry. Call now and you will also receive a bonus 2022 wall calendar. Find out how true change in your life comes effortlessly when you look to Jesus and all that He has done for you on the cross. The amazing thing is this, people don't realize transformation is not their effort. But when you see Jesus as He really is, you become like Him. And for a specific gift, you will receive the Grace to Grace package, which includes a specially curated resource kit just for you. Dive deeper into the life-changing truths about the power of right believing and experience freedom from every guilt and fear. Obedience to the faith means right believing. To the faith. Believe right and you will live right. Don't miss out on these powerful resources. Call us toll-free at 877-901-4300 or visit us at josephprince.org. As you worship the Lord, God fights your battles. Worship in Greek is pros, kunio. Pros is to come close. Kunio, kiss. When we worship God, we are coming close to God to kiss. I believe that there is a corporate anointing whenever we come together to worship the Lord as the body of Christ, even online. So if you're looking to be part of a community of grace believers, join us for service every Sunday. God bless you, and I'll see you online for church this weekend. Join our digital service every Sunday at gracerevonline.com. Joseph Prince Ministries is a Section 501c3 nonprofit organization, and your gift is tax deductible for the amount that exceeds any fair market value of the materials you receive from us.